Nós terminamos a aula anterior falando desse tópico que é dentro do programa de metais da medicina e terminamos vendo as aplicações de metais como agentes de contraste, especificamente de ressonância magnética nuclear. Então aqui nós retomamos o tópico nessa parte A, falando especificamente agora de outros complexos metálicos, agora ativos nesse sentido. Lembra que a gente viu que são os agentes de contraste, eles podem ser ativos ou passivos, né? Os passivos são, no caso, é o gadolino, o sulfato de bário, e os ativos são aqueles que emitem algum sinal para ser detectado. Então, nesse caso, são os radiofármacos. E depois, na sequência, nós vamos ver o zinco em sistemas biológicos para falar justamente de uma aplicação que, de certo modo, pode-se dizer que é da área médica, certo? Que estaria envolvidos metais na medicina, mas que ainda é muito incipiente em termos de aplicação, por causa de algumas limitações da técnica na qual ela é usada, que são os dedos de zinco. Então a gente vai falar do zinco também em sistemas biológicos. Especificamente, nós vamos aproveitar para ver algumas coisas aqui de zinco. A gente já viu alguma coisa da anidrase carbônica, mas nós vamos ver mais duas e falar sobre essa ferramenta de edição genética aqui, desde zinco, e dar um exemplo específico na terapia contra o HIV-1, certo? Na segunda parte da aula, a gente, como na aula passada, a gente encerra um tópico do programa e inicia outro. Nós vamos entrar agora no tópico de metais na cadeia de transporte de elétrons e citocromos. Então nós vamos ver como que os metais, aqui uma membrana celular, com as proteínas, né, e as moléculas do sistema biológico, aonde contém metais, e aonde esses metais, a principal função deles é aquela uma que a gente já disse, de um dos motivos dele terem sido selecionados como aceptores de elétrons, temporários de elétrons, né, agentes redutores e oxidantes. Então, esses compostos conseguem aceitar elétrons e doar elétrons sem perder a estabilidade do composto de coordenação, porque justamente esse composto ele está utilizando aqueles orbitais d que não são ocupados e a oxidação-redução acontece naqueles orbitais que não fazem parte da ligação. Então isso é uma característica que os sistemas biológicos também selecionaram compostos de coordenação nesses sistemas, né, dentro dessas proteínas, as metaloproteínas, por causa dessa possibilidade. Você oxida e reduz o metal sem perder, sem quebrar a ligação química dele. Isso nós já vimos na aula anterior um exemplo da bleomicina, né, a maneira como ela atua, e que o composto não quebrava a ligação com a bleomicina quando ele sofreu as oxidações até ferro 5, no caso. Então a ideia é também dar uma olhadinha como que especificamente nesses sistemas de produção de ATP, aqui, essa é a ATPase, aqui é a cadeia de transporte de elétrons. Então a gente vai dar uma olhadinha também desses metais aí. Então voltando, né, radiofármacos. O que são esses radiofármacos? Eles podem ser utilizados tanto para diagnóstico quanto para terapia. Quando eles são ao mesmo tempo, a gente fala de teranósticos, né? São compostos que podem ser usados para encontrar, imagiar, detectar, por exemplo, um tumor e, ao mesmo tempo, começar a terapia com ele pela capacidade de emissão de radioatividade, tá? Ou de radiação. Então, a classificação oficial diz que toda substância que tiver na sua forma farmacêutica quantidade e qualidade de radiação, ela pode ser utilizada no diagnóstico e tratamento de enfermidades dos seres vivos, qualquer que seja a via de administração empregada. Então, é só para ter uma definição da área de farmácia ou de definição oficial. Dessa tabela periódica aqui, todos estão marcados em cores que não brancos, são usados podem ser usados como radiofármacos. E aí a cor tem a ver com o tipo de terapia que ele é empregado, certo? Então, os em vermelhos ou laranja aqui, eles são usados principalmente para tomografia de emissão de pósitrons, o PET, ou o SPECT, né, que são os verdes também. São as tomografias computadorizadas por emissão de fóton único, mas normalmente esse fóton é o fóton gama, de radiação gama, tem que ser radioativo, não é um fóton de luz visível ou de outro tipo de radiação. E aí você tem as terapias que são usadas também, né, no caso terapia, já não é só diagnóstico, para tentar tratar tumores. Terapia que usa partículas beta, né, elétrons beta, partículas alfa ou elétrons OG, que são elétrons específicos com alta energia, né?
que são ejetados de átomos, no caso, quando você tem colisão entre elétrons e não por absorção de radiação ionizante. Então, são elétrons que são ejetados por transferência de momento. Então, observa-se aqui que há uma variedade grande desses elementos, né? Obviamente, quando se fala em carbono e nitrogênio, não é o carbono o isótopo mais estável, tem que ser radioativo. Por exemplo, pode ser o carbono 11, que é um dos bastante utilizados, o nitrogênio 14, por exemplo, né? E aí o flúor 18. E nesse caso, como vocês estão vendo aqui, alguns têm mais de uma cor, significa que eles são usados em mais de um tipo de técnica. Então, como no caso aqui do cobalto e do tecnécio, ele pode ser usado tanto para diagnóstico quanto para terapia, certo? É um campo bastante abrangente, tem muita coisa para falar, nós não vamos falar tudo, mas só vamos ter uma ideia. Então vamos focar na principal, que é o diagnóstico, que usa o PET scan, que é o mais disseminado, e que hoje em dia no Brasil você encontra em várias cidades, né? Em vários hospitais. É a tomografia de emissão por emissão de pósitrons. E ela utiliza, na verdade, são os pósitrons que ela vai detectar. Ela utiliza os pósitrons vão sofrer uma reação de aniquilação com elétrons ou com outras partículas e emite a radiação gama. Então essa PET scan, ou PET, ela detecta a radiação gama, certo? E ela pode ser tanto na forma de tomografia ou não tomografia. É uma cintilografia gama, né? Também pode ser utilizado esse tipo de radiofármaco. Então, só relembrando do que a gente já viu de química nuclear, o pósitron é a antipartícula do elétron. A única coisa diferente, digamos, que ele tem do elétron é a carga, que é a carga positiva. E eles são gerados de decaimento beta+. Lembre-se, você tem dois decaimentos. O beta-, quando você converte um nêutron num próton, certo? E o beta+, quando você converte um próton no nêutron, ou seja, um quark up se converte num quark down. E aí há um decaimento do excesso de energia dessa conversão. Esse decaimento sai no formato de uma partícula beta+, uma emissão beta+, desculpa. A emissão beta+, o que ela é? Ela é composta pelo quê? Por um neutrino e por um pósitron. Esse pósitron ele não viaja muito, né? Porque ele está sendo emitido dentro de um sistema que está cheio de matéria. Então, quando pósitrons se encontram elétrons, eles são aniquilados. A aniquilação aqui significa que toda a massa dos dois é convertida em energia. E você calcula isso, somando as massas dos dois, põe aqui, você pode calcular a energia através da equação de Einstein, da relatividade, certo? E vão ser fótons gama. Ele emite dois fótons gama, você tem aqui uma ilustração, um pósitron, né, representado pela beta+, encontrou um elétron, toda a massa é convertida em energia, em onda eletromagnética. Então ele emite dois fótons exatamente 180 graus um do outro, com a mesma energia, só as direções opostas, sim, na mesma direção, sentidos opostos. Tá ok? Então, essa radiação gama é que vai ser utilizada para fazer o imageamento, certo? Então, você tem que ter o decaimento beta, tá? E lembrar que é esse processo aqui. Os que são mais utilizados nem são os metais, mas eles têm metais também, como a gente vai ver, diretamente, às vezes não para o PET scan, porque o PET scan é bastante utilizado também em estudos de funcionalidade de tecidos. Então, por exemplo, carbono 11, nitrogênio 13, o oxigênio 15 e o flúor 18 são os mais comuns e presentes em moléculas que são bioabsorvíveis, tipo glicose, aminoácidos. Então, você troca um dos carbonos, por exemplo, de um aminoácido por um carbono 11. Então, ele vai emitir, ele vai decair beta+, e onde ele for absorvido, onde ele se acumular, onde ele tiver esse carbono, ele vai estar emitindo gama e você consegue acompanhar. Dos metais, aqui tem uma lista de metais que tem emissão beta+, certo? Ao tipo de reação, o subproduto que ele vai dar e o tempo de meia-vida. Então veja, o cobre 60 pode ser usado, mas ele tem 23 minutos só de tempo de meia-vida, mais ou menos. Então a seleção do metal aqui ele vai depender, se você entender que esses metais ou esses elementos aqui são produzidos em centros que produzem radionuclídeos, né, você não tem isso que você possa estocar na prateleira. Então se você precisa, por exemplo, vai utilizar galho 66 ou 67, o tempo de meia-vida é 9 horas e 45 minutos. Você não pode guardar de um dia para o outro, ele tem que ser feito basicamente no dia para poder ser utilizado. Então, isso também é um problema.
Desses metais aqui, o mais utilizado é o tecnésio 99M, certo? Que ele não nem está aqui na lista, está o 94M, que é 53 minutos, o 99M dá em torno de 6 horas de tempo na minha vida, a gente vai ver ele daqui a pouquinho. Mas é basicamente esses metais que formam complexos, certo? Eles são mais fáceis de fazer do que você fazer a substituição de uma glicose e você colocar um flúor 18, é um pouco mais complicado, envolve mais reações. Esse daqui não, você tem o sal do metal, você faz uma reação de complexação, a química de coordenação, não importa se ele é radioativo ou não, a química dele é basicamente igual, tá? E aí você tem já o complexo para ser utilizado, tá? Então, de novo, tem que ser emissor beta+, para poder fazer a detecção de fótons gama. Como que funciona o PET scan ou a tomografia especificamente? Esse é o equipamento. Então, você põe o paciente deitado aqui nessa rampa, nessa mesa, digamos assim, essa plataforma, e coloca esse equipamento aqui, ou ele desloca o paciente, ou ele vem para cima do paciente, e em volta, nesse círculo aqui, tem detectores gama. E esses detectores, eles estão aqui posicionados desse modo aqui. Então, se tem um detector nesse ponto, a 180 graus dele certinho, há outro detector. E eles estão conectados um ao outro. E como que funciona? Uma vez que você injeta o radiofármaco na pessoa, você vai fazer um complexo onde os ligantes vão... Esse complexo, pelos ligantes dele, vai ter uma característica que ele vai se acumular em certos tecidos. Então você tem que saber, olha, eu vou fazer um PET scan do cérebro. Qual é o tipo de ligante que eu vou colocar, por exemplo, no tecnésio 99M, M é de metastável porque ele decai, que eu posso usar para fazer com que ele acumule mais no cérebro do que em outros lugares do corpo. Você acumula nos outros lugares, mas principalmente vai ser acumulado no cérebro. Então você seleciona, injeta no paciente, é intravenoso, ele vai se acumular. Então, cada vez que começar essa emissão beta-, o pósitron encontrar um elétron, o que vai acontecer? Vai sair 2 fótons gama exatamente a 180 graus um do outro, certo? E para cada um deles, né, eles têm a mesma energia. Então você não diferencia um do outro, mas você diferencia eles pelo ângulo, certinho, 180 graus. Se tiver um outro aqui que está direcionado um pouco diferente, ele vai emitir para esses detectores e assim por diante. Então perceba que com esse conjunto de detectores que você pode girar, inclusive, e levar ele para lá e para cá, você faz imagens em corte, que é a ideia de tomografia, corte na transversal aqui, certo? E depois você monta. Então, nesse sentido, você precisa de um computador, obviamente, e aí o que você tem? A hora, vamos supor que saiu desse ponto do cérebro do paciente aqui. E esse ponto aqui está do lado, como o paciente está deitado, está do lado de cá, do lado esquerdo do paciente. Então, esse fóton, como ele está bem próximo aqui da parede do crânio, eles dois têm a mesma velocidade, certo? Ele vai chegar primeiro nesse detector do que aquele outro que vai ter que atravessar todo o cérebro ainda e chegar lá do outro lado. Ok? Radiação gama atravessa o tecido sem problema algum, sem atraso por conta disso. Então, como esse daqui chega primeiro, assim que ele atingir esse detector começa a contar o tempo, tá? Ele está conectado diretamente com o outro, então o computador começa a contar o tempo até que o outro detector detecta aquele segundo fóton que foi emitido junto. Então, 2 fótons são emitidos juntos, têm a mesma velocidade. O tempo de leva para depois desse daqui chegar para o outro chegar, eu posso fazer o cálculo, certo? De ΔS. Eu sei que a velocidade, ΔV, ou a velocidade é igual, certo? E eu conto o tempo. Então, naquela equaçãozinha simples que você aprendeu, né, ΔS igual a ΔV sobre ΔT, você consegue determinar qual é o ΔS que ele percorreu. E aí você calcula, né, como você sabe que onde é o centro desse aro aqui, você calcula certinho da onde saiu aquela emissão. Então é assim, para cada conjunto de fótons que esse anel detecta, ele põe um pontinho na tela, porque ele calculou da onde saiu aquela emissão dentro dessa referência que é esse círculo aqui que tem. Tá ok? E com isso ele constrói, então, a imagem. Aqui é uma imagem que eles usaram mais de um tipo de contraste, né?
mas aqui ele está mostrando, por exemplo, isso daqui é um tumor. Fica bem evidente, diferente um pouco das cores dos demais tecidos, certo? A gente já vai ver mais exemplos aqui, basicamente. Mas a técnica funciona assim. Então, ela tem uma resolução que ela consegue te mostrar de onde veio. O PET scan ele é importante porque, como isso daqui, a velocidade, né, você está trabalhando com a velocidade de emissão gama, a única limitação sua é a velocidade do computador para fazer esse cálculo. Como é um cálculo simples, mesmo que tenha muitos cálculos por segundo, ainda assim você consegue construir a imagem rapidamente. Então ela tem uma utilidade grande na área de pesquisa médica, para você ver como funcionam os tecidos, porque ela tem o que a gente chama de resolução temporal, certo? Ela consegue pegar a informação, captar muito rápido, processar muito rápido. Diferente da tomografia, que tem que reconstruir, da ressonância magnética, que tem uma resolução espacial maior. Então, se você quer saber, por exemplo, ver todos os contornos, uma escala bem menor, né, muito mais precisa de um tecido, você usa a ressonância. Se você quer ver aonde está e estudar fisiologia, por exemplo, o metabolismo, você usa o PET scan. Então, uma vez que você pode detectar um tumor pela PET scan, pela cintilografia de radiação gama, você depois pode pedir uma ressonância do tumor para ter certeza do formato, volume e assim por diante, que é importante para fazer o planejamento da quimio e da rádio, tá? Terapias. Então, os radionuclídeos baseados em íons de metais de transição precisam de transportadores para chegar naquele tecido, ou seja, são os ligantes. Tá? Então, a função desses transportadores ou desses ligantes é tanto por proteção, para evitar que aquele cátion seja liberado lá no meio. Lembre-se, não pode liberar o cátion, porque ele não faz parte do sistema, ele pode interferir, ele é tóxico normalmente, não só por causa da radioatividade. Também, então, pelo direcionamento do tecido-alvo. Você escolhe o ligante não só... Você tem que escolher um ligante pelas características do metal, duro, mole e assim por diante. Primeiro por aí. E depois o restante dos ligantes, né, os elementos que você vai ligar no metal, vamos supor tetecnésio, normalmente são ligantes duros, por causa da carga elevada dele. E do raio não muito grande. E aí, a segunda parte é, o restante da estrutura do ligante tem que ser pensada para ela ser direcionada ou acumulada num certo tipo de tecido. Flúor, carbono e nitrogênio não precisam disso porque eles já são incorporados em moléculas que têm alvos específicos, tipo glicose e aminoácidos. Então, por exemplo, se eu quero estudar o cérebro, o funcionamento do cérebro, o que ele consome mais? Oxigênio e glicose. Então, como oxigênio, né, é mais difícil de você injetar no paciente, no sentido que ele vai ter que percorrer ainda um caminho pela hemoglobina e toda aquela história, você injeta glicose radioativa, certo? E com isso você consegue rapidamente chegar no cérebro e fazer o imageamento. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, normalmente são ligantes polidentados, certo? Que é utilizado para formar esse complexo. A ideia é que seja macrocíclico, inclusive para maior estabilidade. E ele interage, né, o qual interage com anticorpos monoclonais, proteínas de membrana ou moléculas biológicas. A ideia é que ele se ligue a algum receptor ou atravesse a membrana de modo passivo. Então, aqui é um exemplo de como você constrói, certo? Então, normalmente são macrocíclicos, certo? Que você vai ligar, ou mesmo, tem que ser polidentado, como esse daqui, ou macrocíclicos. Que o núcleo dele é hidrofóbico, para não ser, para não chegar a nada lá que possa oxidar ou tentar retirar dele, certo? E a parte de fora seja hidrofílica, para poder ser solúvel no plasma sanguíneo, certo? Alguns deles têm que ter as duas características também na parte externa, ser hidrofóbico também, ou lipofílico, para poder ser transportado para dentro do tecido também, quando for o caso. Tem que ser normalmente ligantes duros, a maioria, também ou moles, né? Porque a maioria dos metais que se trabalha é duro. Como eu falei, o cobalto, o galho, o estrôncio, o cobre já não é duro, mas o ferro 3, o tecnésio 4 vai até 7, inclusive, certo? Mas normalmente ele está no estado 4, a maioria deles, e assim por diante. Então você vai ver aqui a escolha do ligante, baseado na química e coordenação. E aí você precisa conectar esse complexo aqui num vetor, que esse vetor é justamente uma molécula que vai ser reconhecida por um receptor de membrana ou que vai ser internalizada na célula. Então, o que a gente chama, você precisa, para ligar o seu complexo nesse bioconjugado, que a gente fala,
você precisa de um linker, né, de um intermediário, uma molécula intermediária. Cada um é construído especificamente, tem que ser estudado isso, escolhido qual é o melhor linker. O metal não é complicado, você escolhe aquele um que você... Se é gama, tem que ser emissor gama. Qual é o melhor ligante? É esse. Agora, como que eu vou escolher o ligante para depois, por exemplo, pegar esse daqui e funcionalizar esse daqui com um linker e ligar no vetor? Então, aqui é um exemplo de um linker, de um composto desse tipo, né? Um bioconjugado junto com o linker radionuclídeo, que foi utilizado para fazer imageamento de tumor. Perceba que ele acumula também um pouco no rim, mas tem um acúmulo grande aqui no tumor subcutâneo da cobaia. E com isso você tem um imageamento da localização aqui selecionado muito mais. Isso daqui é uma imagem de um PET scan sobreposto a uma radiografia, tá? Você não vê desse jeito lá, ele está sobreposto. Então a ideia também pode ser usado como terapia e diagnóstico ao mesmo tempo, como eu havia dito. Então, se você consegue fazer com que esse vetor seja muito específico, então, por exemplo, específico para um tipo de receptor celular que seja mais comum ou que só tem células do alvo, você tem um tecido aqui, normal, e as células que não são legais, certo? Ou célula tumoral. Então, perceba que aqui está a representação do radionuclídeo, né? Com o linker ligado direto no receptor celular. Então, a ideia seria, né? Esse é o mundo ideal. Não é sempre assim, mas como eu acabei de mostrar aqui. Mas é que ele se acumule somente naquelas células-alvo. E aí você forma esses clusters, esses agregados com radionuclídeo. Então você pode usar tanto para imagiar, como, se for o caso, para você já começar a fazer a terapia. Porque se eles ficam ligados aqui e não são excretados, você pode também projetar a molécula para isso, você começa a fazer a radioterapia localizada aqui, muito mais efetiva do que aquela uma que você tem que fazer no equipamento grande. Então, isso ainda, hoje, algumas desses aí já estão sendo aplicados em alguns hospitais para tratamentos, mas a maioria ainda está em fase de teste clínico, mas existe. Como eu disse, você pode usar o PET scan, né, com a resolução espacial, a temporal que ele tem, é muito rápido, você consegue detectar o consumo de glicose, por exemplo, no cérebro, quando você ativa uma dessas regiões do cérebro. Como a gente já tem uma boa ideia de que cada região do cérebro está relacionada com o tipo de comportamento, de raciocínio, assim por diante, né? Então, você sabe que a visão analítica, por exemplo, está mais localizada aqui na parte anterior do cérebro, aquela parte de trás, né, do cérebro, não sei se é anterior ou posterior. Por exemplo, né, aqui a região do olfato está localizada nessa região aqui. Comportamentos que a gente diz psicológicos, na verdade, são comportamentos com bases bioquímicas. A maioria do comportamento humano tem base bioquímica, certo? Elas não estão compreendidas totalmente, qual é o peso delas nisso, mas tem essa questão, e o PET scan contribui para mostrar isso. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui são imagens de PET scan do cérebro, é um corte, obviamente, mas eles estão tentando mostrar a atividade cerebral, certo? Para esses casos, um fumante, um alcoólatra, uma pessoa obesa e um cocainômetro, né? Ou pessoa viciada em cocaína. Cocainômaco, se eu não me engano é o termo. Enfim, a obesidade está aqui porque a obesidade também é um processo inflamatório crônico, dependendo do nível de obesidade, isso afeta o cérebro também, certo? Então, embaixo você tem as imagens normais, né, que a pessoa que não fuma, que não é alcoólatra, que não é obesa, que não consome cocaína, que não tem outros problemas. Então, aqui como que seria? E ele está localizando especificamente os receptores dopaminérgicos, certo? Ou dopamínicos. A dopamina é um neurotransmissor que ela está envolvida em comportamento motivado por recompensa, do tipo, o que eu faço que me dá prazer? Então, quando você faz aquilo, você tem uma descarga de dopamina, certo? Serotonina também, mas aqui está se vendo a dopamina. E você tem aquela sensação de prazer, de recompensa por aquele comportamento. Tá? Por isso que está aqui algumas coisas tipo álcool e drogas, certo? Por quê? Porque ela dá a sensação de recompensa. Controle de movimentos, ela também está relacionado. Aprendizado, humor, emoções, cognição e memória. Então ela está relacionada a muitos processos cerebrais
e que o nível de distribuição e de intensidade desses receptores, né, é importante. Ele pode ser medido pelo consumo de glicose, porque para você liberar esses receptores, você consome energia, produzir ATP e tem que consumir glicose. Então você coloca a glicose fluorada e vai imaginar onde que essa glicose está sendo mais consumida, naquela região onde tem esses receptores dopamínicos. Então perceba que uma pessoa fumante tem uma distribuição, uma concentração de receptores dopamínicos muito menor. Então é uma pessoa menos motivada, né? Ela tem menos prazer, digamos assim. Ela pode ter prazer decorrente do consumo do cigarro, mas em termos de modo geral, certo? O sistema de recompensa dela não funciona tão bem quanto uma pessoa não fumante. O alcoólatra também, quanto mais vermelho, aqui maior a intensidade dos receptores, ou seja, maior a atividade desses receptores. Mesma coisa o alcoólatra, veja que na obesidade diminui um pouco isso, certo? Isso pode gerar processos de depressão, de outros processos comportamentais e de humor, que também está relacionado com a dopamina, e que viram problemas comportamentais e sociais, tá? Com base bioquímica, certo? A pessoa normal e a pessoa com cocaína, então ela vai debilitando os receptores de dopamina, certo? E os drogados ou os viciados aí em cocaína dizem que a primeira dose é a melhor, depois nunca mais eles conseguem ter o mesmo tipo de prazer, porque você também vai causando uma depressão na atividade dos receptores dopamínicos e outros problemas também no cérebro, certo? Então você mexe com a bioquímica e com isso aquela busca por aquela primeira recompensa nunca vai acontecer para qualquer tipo de droga, tá? Aqui o processo de envelhecimento também leva a isso. Então aqui são receptores dopamínicos, daqui foram feitos com carbono 11, para os receptores dopamínicos e para os transportadores de dopamina, através da membrana, tá? da membrana lá da sinapse. Então aqui, com 24 anos, né, os receptores e os transportadores. O que vai acontecendo quando você envelhece? Vai diminuindo a atividade. Então você vai tendo problemas você fica desanimado, por isso que a maioria das pessoas mais velhas não são tão alegres, não é felizes, mas alegres quando elas eram novas. Problemas de coordenação motora, problemas de aprendizado, certo? De humor, o problema de emoções, cognição e memória, porque você vai diminuindo a atividade desses receptores. Então, esses são características que acontecem do processo de envelhecimento também. Você pode acelerar ele se você consumir drogas, né? Ou vai acontecer naturalmente. O Parkinson, né, o problema de Parkinson também está envolvido nisso. Isso daqui é um cérebro, entre aspas, normal, e isso daqui é um cérebro com Parkinson. Então perceba que a distribuição, basicamente os receptores dopaminérgicos daqui, a distribuição geral você tem, mas esses daqui, basicamente a atividade é muito baixa. Então você vai ter problemas de controle motor principalmente. Síndrome do pânico, que é atribuído simplesmente, às vezes é um problema psicológico e tudo mais, tem essa base bioquímica também, certo? Lembre-se, pode ser a causa ou a consequência disso, pelo tipo de atividade cerebral que você tem, certo? Não quer dizer que somente seja a causa. Você tem um distúrbio ou um desequilíbrio nos receptores dopaminérgicos, por isso que você tem síndrome do pânico. Não, você pode causar a síndrome do pânico e essa configuração dos receptores por ter estimulado o teu cérebro, de certo modo, com um processo consciente, né, a acabar tendo essa configuração e aí o que você sente é o ataque. Tá legal? Então, isso daqui eles conseguiram fazer a imagem, o consumo de glicose é muito maior aqui, você vai lá, volta na slide anterior, dá uma olhada qual é a região do cérebro aqui que está relacionada com essas partes vermelhas, principalmente, e essas daqui que não estão tão ativas mais quanto essas outras. E aí você vai perceber que há uma concentração de receptores dopamínicos em certas regiões que também controlam o comportamento. Tá? Vários distúrbios mentais também, de novo, você pode até diagnosticar através disso daqui. De novo, é aquela história, ainda não está totalmente determinado se é a base bioquímica que causa isso ou se isso daqui, essa base bioquímica é consequência, né, do comportamento ou do problema. Então, aqui um cérebro normal e aqui as regiões. Veja que no deprimido você tem muito menos
regiões de receptores dopamínicos ativados. Então, o seu sistema de recompensa, de prazer, não existe, basicamente. O bipolar, ele está concentrado, né? Ele varia de um lado para o outro, ele se concentra, certo, em mais regiões. E aí, de novo, pega o mapa cerebral, vai ver o que essas regiões aqui estão relacionadas a que tipo de comportamento. O esquizofrênico, né? Lembre-se, uma pessoa esquizofrênica ela pode ter alucinações visuais e auditivas, né? E aqui, nesse caso, pela posição, esse daqui é a parte que eu falei lá onde tem o sistema de visual analítico, ou seja, é aqui onde você forma as imagens no cérebro. Então, o que acontece é, se você tiver essa região muito ativa, você não precisa, o olho é só um sensor, a imagem é montada no cérebro, e aí se ele ativa essa região aqui. Se essa região for ativada sem ter estímulo do olho, ela vai criar uma imagem. Então, a imagem não existe, é uma alucinação, é só aquela pessoa que vê, porque é no cérebro que você basicamente cria a imagem. A mesma coisa em termos de audição também, de ouvir vozes, certo? Essas vozes realmente que eles ouvem em diferentes tons, etc., e não é o tom da voz que você ouve a sua, normalmente, de pensamento, também está relacionado com essas atividades. E o obsessivo-compulsivo tem uma concentração grande aqui em cima em termos do comportamento analítico, né, do raciocínio analítico está relacionado aqui nessa região também. Então, ele fica focado num tipo de raciocínio, de processo cerebral que faz com que ele não consiga se livrar daquele comportamento. Esse é só, não tô, é muito mais profundo que isso, tá legal? Não é isso tão simples ou simplista da maneira que eu estou colocando, mas se vocês percebem o potencial da técnica, de você conseguir estudar doenças relacionadas a comportamento sem precisar abrir o cérebro da pessoa. Então, o potencial disso, né? Isso daqui é chamado PET scan funcional, ou seja, você vai ver sobre a funcionalidade, o funcionamento do cérebro. Então, isso é importante, tá? Esses radionuclídeos você não vai na farmácia comprar, você não vai no hospital comprar. Eles têm que ser produzidos em algum lugar, é material radioativo. Então, eles são produzidos, né, através em reatores de fissão nuclear, em aceleradores do tipo ciclotron, são aceleradores de partículas, ou geradores de radionuclídeos, que a gente já vai ver já já. Nesse caso aqui, certo, desses dois aqui, é bombardeamento de nêutrons ou de prótons. Por quê? Porque quando você insere nêutrons ou prótons, aqui um reator de fissão nuclear produz muitos nêutrons por decaimento do urânio 238 ou 235. A gente já viu isso na aula de química nuclear. Então, aqueles nêutrons são capturados por esses elementos metálicos e eles se tornam radioativos. A mesma coisa num acelerador de prótons, que você pode inserir um próton, né, no núcleo atômico, ele fica instável e ele passa a ser radioativo. O mais comum é usar reator porque nêutrons é mais fácil de inserir no núcleo, porque como ele não tem carga, ele não é repelido pelo núcleo atômico. E esse daqui é um gerador de radionuclídeo, que é basicamente um sistema portátil de você produzir tecnésio 99M, que é o mais utilizado. Aqui no Brasil, né, existem alguns centros de produção de radionuclídeos, lá no Nordeste, no Sul, não sei se tem, mas o que está mais envolvido na produção disso, que é responsável por basicamente 99% dos radionuclídeos no Brasil, é o IPEM, em São Paulo, Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear. Ele está ligado à Secretaria de Desenvolvimento do Estado, fica lá na USP, lá no campus da USP, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo. Para quem tem interesse, existe esse centro de radiofarmácia do IPEM, certo? Que eles não pegam estagiários na graduação, eles pegam estagiários depois de formados, ou talvez no último ano, porque eles tiveram muitos problemas com o pessoal que ainda não tinha graduado, por questão de segurança nuclear, essas coisas assim. Para quem quer ver, e eu recomendo fortemente, entre nesse endereço aqui do YouTube e assista, que é um vídeo produzido sobre justamente o Centro de Radiofarmácia. Então é legal para a área de vocês, porque é uma opção de trabalho também e uma área de pesquisa importante nessa parte de tratamento também de doenças. Tá legal? O IPEM produz radioisótopos, né, os chamados primários, que é basicamente citrato de galho 67, né, cloreto de talho 201 e iodo 131 e iodo 123. Esse daqui também o gerador de tecnésio 99M, que é um meta-estável. No caso, o citrato de galho, cloreto de talho, etc. e tal, todos eles
são compostos, normalmente, né, ou de coordenação, no caso se trata, ou sais comuns. E esses iodos aqui, depois eles vão ser complexados também, certo? Com isso, você tem a utilização desses elementos radioativos, não são metais, que depois eles vão fazer ou complexos, participar de complexos, ou ser agregados a moléculas, tá ok? E o gerador de Tecnesse também é produzido lá. No caso, em qualquer um deles, a química que é utilizada, sem ser para elementos radioativos, serve também para esses elementos radioativos, tá? Então, a maioria desses complexos são utilizados para cintilografia, ou seja, você não usa o PET scan, mas você tem uma câmera gama que é fixa, ela não gira, e ela serve para fazer esse imageamento. Então, é chamado câmera gama, o mesmo da PET scan. Aqui é exemplo de uma cintilografia que a ideia é imaginar principalmente o fígado, certo? Então, você prepara o complexo com os ligantes específicos para se acumular no fígado, ok? Moléculas que eles fazem também marcadas, chamadas moléculas marcadas, ou seja, moléculas, como no caso da glicose, onde você tirou um dos oxigênios aqui e colocou um flúor no lugar, certo? Com isso, você consegue ter um elemento radioativo e usar os mesmos canais de absorção de glicose nos tecidos. Esse tipo da fluodeoxiglicose, né, que é utilizado na PET scan, a maioria das vezes também pode ser utilizada para fazer o imageamento cerebral. Você depois tem o de iodo, né, o MIBG, que é o meta-iodobenzilguanidina, certo? Então lembre-se, tem que ter aquele o linker e você tem que ter também aquela o carreador ou o vetor, né? Então no caso aqui eles puseram uma guanidina. O EDTPM Samário 153, que é um ligante de fosfonato. Todo ligante que tem fósforo aqui, né, na composição, ele vai se acumular basicamente nos ossos. E esse daqui é utilizado principalmente para diminuição de dor óssea em processo metastásico ou de metástase, né? É terapia também, mas ele pode ser usado também para imageamento. O DTPA octreotida, né, com índio. Então, esse DTPA, lembra, a gente já viu na aula passada, é um derivado do ácido do EDTA, e ele é conjugado com essa octreotida, que é um medicamento, na verdade, é um fármaco, que é análogo à somatostatina, que é um modulador hormonal. Então, com isso daqui, essa daqui é o vetor que vai levar ele especificamente para os órgãos ou para o tecido que mais precisa. É utilizado também em cintilografia. Aqui tem algumas estruturas dos complexos ou das moléculas marcadas, tá? Então, a ideia são complexos de coordenação, esses com os metais. A química de coordenação, né? Qual é o ligante? Ah, é samário 3+. Samário 3+, você vai ver metal duro, ligantes duros a maioria das vezes. Tem que ser, normalmente, cíclicos, se possível, certo? Macrocíclicos, para você manter a estabilidade, para evitar que ele seja capturado ou seja, o complexo seja destruído e o metal fique exposto lá dentro do sistema biológico. O que mais se utiliza, né, pela facilidade também de você ter ele no sistema portátil, como eu disse, é o Tecnesse 99M. Não existe Tecnesse natural. Todo Tecnesse do planeta já decaiu, você não encontra ele na natureza. Porque justamente o tempo de meia-vida dele é 6 horas. E ele já é aquele que vai sofrer um processo de decaimento que vai se transformar em outro elemento, tá? Então ele é bastante utilizado como radiofármaco de contraste e um ótimo emissor gama. Então, o gama que ele emite, né, se você for ver internamente, ela é menos prejudicial do que se você tiver um emissor alfa e beta, em termos de sistema biológico. E aí você tem que desenvolver os complexos, ou os ligantes, que atinjam órgãos específicos, né, baseados nos mecanismos de absorção e eliminação celular típicos daqueles tecidos. Lembrando que um tecido, uma célula de um tecido, né, específico, você, como a gente já viu no processo de absorção de íons, né, especificamente o ferro, você tem células que você tem mais receptores de ferro do que outras, porque elas lidam com processos, por exemplo, no fígado ele estoca, na medula você faz a síntese do grupo M, então eles vão ter mais receptores do que as outras. Então a ideia é
se você quer imaginar um tecido, olhe naquele tipo de célula, qual o tipo de receptor que ele expressa mais na membrana do que os outros tecidos. Com isso, você pensa no ligante, no vetor, certo? Se for o caso, ou nas características do ligante, que sejam, que tenham maior afinidade por aqueles receptores. Ou não, depende do mecanismo. Então, cada um tem que ser estudado profundamente para entender qual que é o tecido-alvo. Então, por exemplo, complexos catiônicos, né, ou seja, com cargas positivas, eles se concentram no coração. Um exemplo é a cardiolita, que é o nome comercial do complexo, que ele tem tecnésio 99 no estado 7+. Então aqui você tem o tecnésio com 6 cianeto, lembra o cianeto na série espectroquímica é aquele um que dá maior estabilidade. Ele não é macrocíclico, certo? Justamente porque você precisa de, no caso aqui, para o coração, para os sistemas, para os miócitos cardíacos, que é onde eles querem que acumule, você precisa de uma estratégia seguinte: o cianeto vai estabilizar o complexo com o tecnésio, não deixando ele sair. Essa bola aqui é o tecnésio, tá? Esse daqui é o tecnésio sextamib, certo? Que é um bastante utilizado. Aqui eles usaram o sistema sextamib também. Então aqui é uma visualização do coração, especificamente do miocárdio, se eu não me engano, avaliando como que está o funcionamento cardíaco em repouso, rest do inglês, em repouso, e depois sob estresse, certo? Você consegue, inclusive, fazer isso na própria máquina, às vezes. Você faz o exercício, para, e aqui cada um deles, ó, a parte apical, mediana, basal e assim por diante, em 2 eixos diferentes. Então você consegue ter visualização em tempo real, né, de detalhes do músculo cardíaco, principalmente do funcionamento e da morfologia dele. E a intensidade aqui é o quanto que ele está demandando, o quanto que ele está concentrando esses radiofármacos. Então, no caso, né, esse complexo ele é lipofílico, ele tem esses grupos metis aqui em volta, essa é a estratégia de pensar os ligantes, tá legal? Ele vai atravessar a membrana por difusão passiva, justamente que os metis, né, CH3, têm uma afinidade pela parte da membrana que é hidrofóbica. E, por conta disso, também, ele atravessa por quê? A membrana de forma passiva. Porque, como ele é positivo, existe uma concentração dos miócitos cardíacos muito maior de cargas negativas do lado de dentro da membrana do que do lado de fora, certo? Então, essa diferença de cargas, como a gente já falou lá, que as membranas trabalham com essa DDP, vai fazer com que os miócitos, que os compostos da cardiolita, no caso aí, atravessem passivamente essa membrana dos miócitos cardíacos. Lá dentro, né, ele vai se acumular basicamente na mitocôndria. Então, ele atravessa posteriormente também a membrana da mitocôndria justamente devido a essa diferença de potencial de membrana de novo, só que agora o característico da mitocôndria. Ele se concentra lá. Então, tem 2 motivos que ele é usado para o sistema cardíaco. Primeiro, né, essa concentração nos miócitos é devido a que essas células têm um número maior de mitocôndrias, justamente porque ela está responsável pelo batimento cardíaco, é um músculo que trabalha muito, você tem que ter mais energia, ATPs. Quem faz ATP é na camada, né, da mitocôndria, é a mitocôndria. Então, com isso, você tem mais mitocôndrias nas células cardíacas, e como ela acumula lá, você fez um complexo para entrar nas mitocôndrias, porque lá tem mais. E segundo, porque essas células também têm um tipo de transportador de membrana, que são glicoproteínas, responsáveis para colocar para fora da célula, eliminar complexos catiônicos. Como ela tem um número muito pequeno disso, então o complexo entra e não sai, certo? Então, você vê que são 2 características. O ligante tem essa característica de ser hidrofóbico, certo? Por isso ele consegue atravessar as membranas, de preferência, certo? E depois, o próprio, ele ser catiônico, ou seja, você fazer o ligante para que não anule totalmente a carga, você ficou só com uma carga 1+, que é o suficiente. Com isso, você explora também que esse complexo inteiro ele é catiônico, não pelos ligantes, mas pela carga do metal. E por conta disso, você entra na célula, mas você não é eliminado. Já se fosse aniônico, ele seria eliminado, como é no caso
esses cationos são eliminados dos hepatócitos, né, no caso catiônicos, porque ele tem maior número de transportadores de membrana para eliminar complexos catiônicos. Então essa é a estratégia que você tem que pensar quando você constrói não só um fármaco, mas nesse caso aqui um composto de coordenação para ser usado especificamente para um tecido. Tá? Os mecanismos que eu citei aqui, basicamente isso, existem outros, né, mas eles são mais ou menos isso, que são os responsáveis pela seletividade dos demais complexos de tecnécio e outros marcadores. Então você pensa no vetor e pensa nas características, não é uma coisa simples construir isso. Outro exemplo, complexos neutros se concentram no cérebro. De novo, isso tudo é característica desses dois sistemas que eu falei, certo? Está aqui o Ceretec, um ligante quase macrocíclico, que ele tem só... você pode dizer que é um macrocíclico, mas fechado por uma ligação de hidrogênio aqui. Ele é neutro, apesar do tecnécio ter carga positiva, ele tem esse oxigênio aqui negativo e anula a carga total do sistema. É uma molécula que a gente chama de zwitteron. Ela é neutra, mas ela tem cargas dentro que se anulam, tá? Aqui é um exemplo de você usar o Ceretec, né, com o ligante, que esse ligante aqui é chamado hexametazina, para você fazer imaginamento do cérebro. Esse é usando o tecnécio e esse daqui é usando uma outra molécula que é baseada em iodo, que tem uma afinidade menor pelos tecidos cerebrais, se acumula menos lá. Então, por conta disso, você planejando o seu ligante, certo? Você potencializa o uso daquele emissor gama. Os complexos aniônicos já se acumulam em ossos e em rins. Então, por exemplo, né, com aqueles que eu falei, que você tiver grupo fosfatos ou tecnécio difosfonatos, né, esse tipo de tecnécio aqui. São ligantes difosfonatos porque eles têm dois fosfatos aqui. Esses dois aqui, tá vendo? Esse daqui e esse daqui. Então, são empregados basicamente em imaginamento ósseo. Aqui dois exemplos de cintilografia utilizando o tecnécio MDP, que é esse ligante de fosfonato aqui, e aquele 1-EDTPM samário, que é produzido no IPEM também. Então você vê que as densidades são diferentes um pouquinho, certo, das imagens, mas os dois podem ser utilizados para essa ideia, porque justamente eles têm fosfato no ligante, que tem afinidade pelos ossos. Esse daqui dos rins, que é o tecnécio MAG3, né, é o mercaptoacetiltriglicina, para poder entrar lá, e ele é aniônico. Lembre-se que ele tem no fígado tem receptores, tem os transportadores de membrana catiônicos em grande quantidade. Nos rins tem aniônico, então ele se excreta rapidamente. Você não quer que fique o material radioativo no rim por muito tempo. Então ele é rapidamente excretado, mas como a técnica tem uma resolução temporal muito rápida, você injeta, passa no rim, dá tempo de fazer a imagem e não fica lá, que é importante para não comprometer a função renal também. Tá ok? Como eu disse, o tecnécio, por ele ser muito utilizado, ele tem um tempo de meia-vida curto, né? E é problemático você produzir em São Paulo e ter que transportar, sei lá, por 500 quilômetros, se fosse por carro e levar quase 5 horas, você teria só 1 hora para usar e já estaria decaindo. Então eles construíram, não foi no IPEM, mas o IPEM faz isso também, né? Um gerador de tecnécio para poder ter isso localmente em centro diagnóstico. Então, a produção, você gera o tecnécio através de um decaimento do molibdênio 98. Então, no IPEM, eles bombardeiam um pedaço de molibdênio, ou óxido de molibdênio, na verdade é um molibdato, certo? É um ânion, um sal de molibdênio, coloca perto do reator nuclear que tem lá, você deixa ele tomar o banho de nêutrons dele, né, ser exposto a uma quantidade de tempo lá, ele sabe a intensidade que está saindo do reator, e esse molibdênio vai absorver esse nêutron e depois vai decair para tecnécio 99. Então a reação é basicamente isso, ele capturou nêutrons, aumentou o número de nêutrons, continua molibdênio, esse molibdênio aqui é que é colocado dentro do gerador de tecnécio. E aí ele começa o decaimento, leva 90 horas até ele se transformar em tecnécio 99. Então, se você carrega o gerador hoje, você tem 90 horas para levar ele até o lugar e usar, certo? E ainda tem molibdênio, aí ele gera tecnécio. E esse tecnécio vai ter um tempo de meia-vida de 6 horas, basicamente. Então, esse tecnécio 99 vai ter uma emissão gama por 6 horas, ele vira tecnécio 99, certo? E esse daqui vai levar 200 mil anos para decair para rutênio 99. E esse daqui já não é mais utilizado, é esse daqui que tem emissão gama. Tá?
Então, esse é o processo que acontece no gerador. Então, basicamente, o gerador esse parece um balde aqui. Você tem duas entradas e lá dentro tem o que a gente chama de coluna de troca iônica. Então, tem uma resina à base de alumina. Alumina é óxido de alumínio, que num pH levemente ácido, essa resina ela tem uma afinidade grande por ânions. Então, você injeta lá o molibdênio 98 no formato, ou no caso já virando 99, no formato do molibdato. Aqui não interessa se é o radioativo ou não. Então, é um ânion tetraédrico com duas cargas negativas. Essa resina aqui em pH levemente ácido, ela tem uma afinidade grande por ânions. Então, você tem um molibdato aqui com 2-, né? O molibdênio está 6+ na coluna, e ele vai ficar preso na coluna. Então, você colocou aqui. Leva isso daqui para o centro de diagnóstico e deixa lá. Aí, o que acontece? Conforme vai decaindo para a tecnécio 99, ele vai formar agora, né, isso daqui se transforma em tecnécio, mas a ligação continua a mesma. Não perde elétrons, não tem nada a ver com elétrons, tá legal? Nesse caso. Ele vai virar o pertecnetato. Esse é o nome técnico desse ânion de tecnécio. Então perceba que veio de um ânion de 2+ para 1-, porque o tecnécio agora virou tecnécio 7. Então, com isso, você tem, se essa resina aqui mantém o molibdato preso, porque por atração eletrostática, tá? Que é isso que ela faz na verdade, quando você diminuiu a carga negativa, passando daqui para cá, você diminui a afinidade desse ânion pela resina. Então fica mais fraca a ligação, e aí o que você faz? Injeta nessa entrada aqui, você coloca uma solução fisiológica, um frasquinho com solução fisiológica, e do lado de cá você coloca um outro frasco, certo? Você vai colocar essa solução, ela vai passar por aqui, você faz vácuo nesse frasquinho, daquele tipo de frasquinho, às vezes que usa para tirar sangue, que ele já tem um pouco de vácuo, põe uma bomba lá no meio do caminho para puxar também. Então, essa solução fisiológica entra aqui, passa pela resina e elui, ou seja, como essa ligação aqui ficou mais fraca, ela consegue remover esse pertecnetato da coluna, né, da interação, e aí vai eluindo, passa por um filtrozinho para não deixar vir resina junto, entra aqui e sai no frasquinho. E aí você coleta então essa solução aqui, tá? Então é por conta disso que você vai conseguir transferir ou retirar o tecnécio de lá depois que o molibdênio decaiu. Aí você trata essa solução aqui com estanho 2, que é um agente redutor, porque o tecnécio está lá, precisa ir para 4 normalmente, né? E para você poder fazer aquelas ligações e transformar ele com um agente de contraste. Você seleciona os ligantes especificamente. Que ligantes? Depende de onde você quer imaginar, certo? A gente já falou, então, por exemplo, no cérebro você pode pôr o DTPA, né? Ou a etileno de cisteína, né? Um dietiléster também. Se você quer tireoide, você pode usar o pertectato diretamente. Você não precisa de um ligante, às vezes. Você pode ligar ele no Dextran 570, que é um tipo de açúcar, para fazer dos linfomas. Tecido ósseo, aquilo que eu falei, o MDP, ou a um pirofosfato, que você converte, né, na verdade, o pertecnetato em pirofosfato para ter afinidade por ossos. Os rins, o DTPA, o DMSA, tirando de cisteína e assim por diante. Então, cada um deles, você escolhe o ligante de acordo com o mecanismo de absorção e retenção e de afinidade por aqueles tecidos, certo? E aqui, então, a gente para falar falar de radionuclídeos, né, ou de radiofármacos, porque é aquela história que eu falei, ela é bastante extensa, entrem lá para vocês verem no IPEM, vale a pena, e é uma região dessa parte de química de coordenação com aplicação direta na área de saúde, diagnóstico, tratamento de tumores e assim por diante. É fantástico e precisa de bastante também estudos para poder melhorar esse tipo de material, esse tipo de substância. Então, resumidamente, nessa parte de metais na medicina, né, a gente viu que existe muita coisa, aqui é um resuminho, por exemplo, que a gente viu. O gadolínio, né, você pode pôr o DTPA. De novo, esse DTPA, a hora que você injeta, ele pode ir para vários lugares, mas ele tem uma afinidade mais por tecido do cérebro. Então, se você quer só fazer uma ressonância cerebral, usa o DTPA, certo? O Samário EDTPM que a gente falou pode ser usado tanto para imageamento, como nós vimos lá no caso da cintilografia, de ósseo, como também para redutor de dor, quando você tem metástase óssea. Gadolínio, né, para o BOPTA, que é um outro ligante
do gadolínio, que a gente não falou, a gente falou do DOTA, do Dotarem lá, mas o Magnevist, você também pode usar ele especificamente para ressonância de fígado, por exemplo. Tá? O aurotiomalato de sódio, nós falamos de tratamento de artrite, a cisplatina, tratamento de diversos tipos de tumor. Não falamos do carbonato de lítio, mas está aqui, que é usado no tratamento psiquiátrico de controle de humor, mania, maníacos depressivos, distúrbios bipolares e assim por diante, certo? Esse daqui foi interessante, que a história dele acabou... Foi sem querer que as pessoas descobriram ele, porque ele era adicionado no Sprite, na receita original do Sprite, e as pessoas perceberam que quem tomava Sprite tinha um comportamento diferente. E eles perceberam que era devido à presença de carbonato de lítio, no caso. Já não tem mais, mas foi assim que basicamente eles descobriram. O citrato de galho, né, usado para diagnósticos, galho 67, mas a gente viu também galhos que pode ser usado tanto para, nesse caso, é o radioativo, não radioativo para tratamento de tumores também, para substituir o ferro, por causa da química, o galho 3+ é parecido com o ferro, e mesmo no caso das combate às bactérias, né, dos siderófilos, da galho, para tentar evitar a proliferação bacteriana. O Tecnest, já falamos, da cardiolita, o salicilato de bismuto que você usa como antiácido, está lá na farmácia, e o sulfato de bário que você toma para fazer imageamento do sistema gástrico quando você vai fazer raio-x. Então, tem muito mais que isso também, mas vocês veem que tem muito metal presente nessas áreas, não é diretamente, às vezes, na farmácia tem esse daqui, certo? Principalmente. Você também tem o carbonato de lítio, na farmácia não compra sulfato de bário, mas está lá no hospital também. Então é bastante de uso hospitalar ou de uso específico de clínicas de diagnóstico. Como eu havia dito, vamos falar do zinco de sistemas biológicos, porque lá no final, depois, nós vamos ver como que ele pode ser, ele está envolvido na área de pesquisa para tratamento de doenças, né? Especificamente de terapia gênica, ou terapia genética, como se diz. O zinco é o segundo elemento traço mais abundante do corpo humano. Ele tem em torno de 3 gramas no adulto. A gente viu lá que ferro é em torno de 4,5 gramas de um adulto, então o segundo em maior quantidade é o zinco. 95% dele está intracelular, dentro das células, tá? Principalmente sistemas enzimáticos. O estado mais estável é o zinco 2+, né? E ele tem alta concentração de carga, mesmo sendo 2+, porque ele tem um raio iônico pequeno, de 0,65 angstroms. A absorção dele tem 2 mecanismos, né? Ela acontece no intestino delgado, maior intensidade aqui no jejum, que forma 2/5 do intestino delgado, e depende da concentração dele na sua alimentação, é que vai ter um dos sistemas vai prevalecer. Se ele tiver em alta concentração, ele usa o DMTP1, T1 que a gente já falou, o DMT1, que é aquele transportador de metais divalentes, que está nos enterócitos. E ele faz por esse daí, que é um transporte passivo, tá? Então é uma difusão passiva. E se ele tiver em baixa concentração, ele tem um transportador específico, porque não pode faltar zinco. Então tem uma metaloproteína, aqui a estrutura dela, esses amarelinhos são zincos, que usam ligantes, no caso. O zinco é um metal intermediário, tá, de Pearson. Então ele tanto faz qualquer ligante, mas eles usam metaloproteínas com ligantes de enxofre bidentado para estabilizar o zinco. De novo, por questão de estabilidade, tá? Aí é um transporte ativo. E o zinco ele pode ser eliminado, ele não é acumulativo, secreção endógena no trato gastrointestinal, na urina por filtração glomerular. Não é que nem o ferro, que não tem sistema a não ser por hemorragia, certo? O estado tem configuração 2+, ou seja, ele tem os orbitais totalmente preenchidos, que é aquele estado de felicidade do metal, né, do que é o de menor energia possível. O anterior dele é o D9, é o cobre 2+. Então, o estado mais comum do cobre é o cobre 1, porque ele está no estado D10 também. Mas, de qualquer jeito, por ele estar no menor estado, configuração 3D10, o zinco 2+, é que ele é bastante estável, tá? Então, devido a essa configuração, ele não tem orbitais delivres para fazer transição, não cabe de um elétron para cá. Aqui dá para você fazer transição com cobre. Então, esses complexos de zinco, né, eles são incolores, eles não absorvem na região do visível. E também não apresentam restrições de geometria, justamente por ser D10.
os ligantes com isso podem se aproximar em qualquer direção. Então é fácil de você formar a ligação coordenada com ele, né? Ele não tem restrição nem da geometria, nem de número de coordenação. Porém, em sistemas biológicos, nas enzimas, o zinco 2+, a preferência dele por geometria tetraédrica levemente distorcida, ou seja, a valência secundária é 4, basicamente, e a primária é fixo com 2. Tá? Como eu disse, por ser um ácido intermediário de Pearson, ele se liga a qualquer ligante biológico, duros ou moles, ou mesmo esse que tem variação dependendo do sistema, da molécula onde ele está. Então pode se ligar com aspartato, glutamato, água, histidina, cisteína, que tem enxofre e assim por diante. Essa configuração de orbital fechado, certo, que é a de menor energia, ele equilibra as repulsões intereletrônicas e dificulta a retirada desses elétrons. Então as energias de ionização do primeiro e do segundo são baixas, comparadas com a do terceiro, que seria muito alta para conseguir arrancar. Então ele é muito estável, é daqueles tipos de metais, de cátion metálicos, que ele não vai sofrer reações de oxirredução lá dentro. Isso que é importante. Então, apesar dessa estabilidade, ele tem alta afinidade eletrônica, justamente porque ele é um cátion. E ele é classificado como um ácido forte de Lewis, similar ao forte, não é duro ou mole, tá legal? Ele é intermediário aqui no caso. Ao cobre ou ao níquel 2. Então ele pode receber par de elétrons, fazer ligações coordenadas, porque ele não usa esses orbitais para fazer a ligação. Tá? Zinco 2+, não apresenta variações da valência primária, como disse, sistemas biológicos, ou seja, nem oxidam nem reduzem nesse sistema. É justamente por essa característica que ele foi selecionado pelo processo evolutivo para estar num sistema biológico. Ele tem carga, é isso que o sistema precisa nas enzimas, a gente vai ver isso no funcionamento, já viu um pouquinho, e ele não oxida nem reduz. E ele participa principalmente como cofator, certo? Lembra, cofator é o grupo prostético lá que não tem parte proteica, tá? Que tem a parte inorgânica, que necessitam de um aceptor de elétrons ou precisa de um centro eletrostático estável. Então ele tanto pode receber elétrons como ser um centro eletrostático, receber elétrons, pares de elétrons no caso. Ele é encontrado em mais de 300 tipos de diferentes de enzimas. E é o único íon metálico que está presente nas 6 classes de enzimas reconhecidas pela UIB, que é a União Internacional de Bioquímica. Ele está presente nas oxorredutases, nas transferases, nas hidrolases, nas liases, isomerases e ligases, certo? Dessas daqui a gente tem os exemplos aqui e ele vai dependendo de cada uma dessas, ele vai estar ou não, qual é o papel dele? Ele pode estar no sítio ativo, né, no UTEM, ou seja, ele é catalítico, ele ajuda no processo catalítico, né, ele é chamado de cocatalítico, ou ele faz parte para manter a estrutura somente daquela enzima intacta. Tá? Então ele pode estar coordenado a esses sítios ativos, dependendo de papéis como fatores catalíticos e cocatalíticos. Cocatalítico, ele pode, por exemplo, pela carga eletrostática dele, ele desloca um pouco os elétrons, quebra a ligação, e é outro metal que faz a transferência de elétrons ou a recepção dos elétrons. Tá? Então, aqui estão os exemplos das enzimas onde ele é catalítico, cocatalítico e estrutural. Tá? Essa daqui a gente vai falar também. Na verdade, nós vamos ver 4, desculpa. Há 3 enzimas, né, e uma que é um sistema proteico lá que a gente fala. Álcool-dehidrogenase, a superóxido-redutase, a anidrase carbônica a gente já viu, rever dentro do contexto, e nós vamos falar desse chamado motivo proteico, que são os dedos de zinco. A gente continua já na parte B.